lúpus é uma doença autoimune que afeta o sistema imunológico, que começa a atacar erroneamente seus próprios tecidos saudáveis, levando à inflamação e danos em diversas partes do corpo. Os sintomas mais comuns da lúpus são a fadiga, febre, erupções cutâneas, sensibilidade à luz solar e distúrbios renais. Mas como diferenciar o lúpus de outras doenças? Existe cura? Quais os tratamentos mais adequados para a doença? Essas e outras dúvidas você vai tirar agora, aqui no Bendita Hora. Eu recebo para falar sobre esse assunto a doutora Cristina Ellert Salomão. Doutora Cristina Salomão. Seu nome é muito chique, muito bonito mesmo, né? Ela é reumatologista e eu quero agradecer. Eu estava conversando agora com o Anderson, gente, com a importância do médico que vem à televisão. Tava falando, eu acho fantástico, eu admiro muito o médico, porque vocês têm uma vida muito agitada, cheia de coisa para fazer, família, além de consultório, um monte de hospital, tudo. E vocês encontram esse tempo na vida de vocês para vir à televisão fazer esse serviço de utilidade pública, acho que é importante. É muito bonito isso, muito bonito, eu admiro, viu? Obrigada pelo convite. Sim, a ideia é essa. O paciente precisa ser informado sobre a doença dele. Eu acho que muitas vezes, né, a gente está falando para o Brasil inteiro, você imagina, o Brasil inteiro, quanta informação importante vai chegar em alguém que de repente vai falar, olha, eu não tinha pensado nisso. E vai procurar de repente um médico. A ideia é essa. Lúpus. O nome dessa doença é estranho, né? Lúpus em latim é lobo, né? Engraçado, lobo, né? Isso. Lúpus. E ela é uma doença que eu queria que a senhora explicasse pra gente, porque as pessoas falam, é uma doença autoimune. O que é autoimune? O que é doença autoimune? Muito legal a sua pergunta. Então, vou explicar do mesmo jeito que eu explico para os meus pacientes. Sim, isso mesmo. Uma linguagem de leigo. Então, vamos lá. Você tem na sua casa o seu cachorro e a ideia do seu cachorro é defender a sua casa contra quem vem de fora. Isso. Então, nós temos nosso sistema imunológico e ele deve nos defender contra vírus, bactérias... O que vem de fora. O que vem de fora, o que não faz parte da gente. De repente, o cachorro dá louca e ele vai atacar a vovó, a faxineira, a netinha. Começa a atacar o pessoal de casa. Começa a atacar o pessoal de casa. Houve uma desregulação naquilo que deveria ser de defesa. E passa a ser uma autoagressão. O lúpus é isso, o corpo Uma começa a atacar. autoimune. As defesas do corpo começam a atacar, não coisas que vêm de fora, mas o próprio corpo. Exatamente. Que coisa maluca. Então, nós temos doenças autoimunes que são muito específicas. Por exemplo, o vitiligo, que todo mundo conhece, é uma doença autoimune que ataca as células de pigmentação da pele. Isso. O lúpus eritematoso sistêmico, não. Ele ataca praticamente todos os órgãos do corpo humano. O lúpus? Sim. Todos os órgãos? Praticamente. Praticamente. Sim. Por isso, então, por exemplo, tem sintomas de lúpus que é vermelhidão na pele. Então, ele está atacando a pele. Sim. E ele pode atacar, então, um órgão vital também? Pode. Pode atacar um órgão vital. Nossa, então é uma coisa que tem que ser levada muito a sério, muito a sério. Muito a sério, sim. Muito a sério, né? E você tem que avaliar o paciente como um todo. Não é como o cardiologista que, por exemplo, tem uma avaliação setorizada no sistema cardiovascular. A gente tem que ver pele, cabelo, unha, circulação, pulmão, coração, rim. Se é o corpo todo, nossa senhora. Doenças podem atacar todas as pessoas. É o caso da famosa cantora e atriz Selena Gomez, de 30 anos, que convive com o lúpus desde 2015. Por conta da doença, Selena teve complicações que culminaram em um transplante de rim e até quimioterapia. Tudo isso no auge de sua carreira. Além dos problemas físicos, a depressão e a ansiedade tomaram conta da cantora e atriz, que declarou em um momento no seu documentário My Mind and Me ser grata por estar viva. Selena é um exemplo não somente para os fãs, mas também para os pacientes com lúpus, por conta de toda sua luta.
Mas espera aí, a Selena Gomez é novinha, ela é novinha. Ela foi namorada do Justin Bieber, não foi? Mas aí, peraí, ela descobriu depois, mais tarde? Quando é que descobre o lúpus? Como é que acontece? Pode ir tomando café, não tem problema. É interessante, né? As pessoas têm essa impressão que doenças reumatológicas são doenças de velhos. E de repente, uma adolescente teve lúpus? Sim, nós temos crianças com lúpus, crianças com doenças reumatológicas. Sim. Existem doenças reumatológicas específicas das crianças e às vezes bem novinhas. Sim. Mesmo. Apesar disso, a incidência maior do lúpus é entre 20 e 50 anos. Ah, é? É uma doença de pessoas jovens, sim. Que coisa! A senhora falou doença reumatológica. O lúpus é uma doença reumatológica? Sim. Uhum. É uma doença reumatológica, não sabia. Olha que interessante. Então, mas quais médicos que diagnosticam? Pode ser qualquer médico ou o reumatologista? Às vezes o dermatologista, porque tem lesões cutâneas que são específicas do lúpus, e o lúpus pode começar com lesões cutâneas. O mais característico é o vespertílio, que ocupa aqui essa região do nariz e da região malar. Fica uma pele grosseira, vermelhona, que piora com a exposição do sol. Lesões fotossensíveis, que a gente chama, lesões que são sensíveis à atuação da luz solar, principalmente na área do decote, do pescoço, tudo. Fica a pele mais como se fosse uma dermatite, uma coisa assim? Isso. E pode ter também lesões profundas, cicatriciais, que é o lúpus cutâneo, que pode deixar cicatrizes mesmo. Pode acometer couro cabeludo. Isso a gente está falando o lúpus atacando a pele. Uhum. A senhora, quando eu passava o VT, ela me disse, a Selena Gomez teve questão nos rins, uma lesão nos rins. Sim, ela teve... Porque ele atacou o rim. Atacou o rim. Isso pode ser muito rápido. Às vezes é a primeira manifestação do lúpus, o paciente tem problemas renais, pode ter uma perda de proteína pela urina, que o paciente fala, olha que engraçado, minha urina está fazendo espuma. É um sinal. É um sinal, minha urina está escura, está cor de guaraná. Você está perdendo hemácias junto com os dejetos que você deveria expelir pela urina. Então, isso são sinais. Às vezes, por perder muita proteína, de repente o paciente começa a inchar. Fica com o olho inchado ou totalmente inchado por uma perda das proteínas do sangue, que pode ser muito rápido. Doutora, mas o lúpus, ele pode atacar qualquer órgão do corpo, mas ele ataca vários órgãos do corpo ou ele escolhe um para atacar? É engraçado isso, né? Pode tudo. Pode tudo. A pessoa pode ter uma atividade generalizada, então, ao mesmo tempo, ter uma atividade renal, de pele, articular, com febre, perda de peso, acometimento do sistema nervoso central, tudo isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou pode ter uma coisa focada. Uhum. Olha que coisa. Agora, e os sintomas são diferentes para pessoa, de pessoa para pessoa para pessoa? Os sintomas e a intensidade. Intensidade. Então, tem pessoas, a gente fala, isso é um lupinho, né? Não é um lúpus muito leve, um quadro leve, que você quase que não conseguiu fazer diagnóstico, tão discreto que é, ou pode ser um quadro realmente muito acentuado. E o diagnóstico é feito como? É clínico ou manda fazer um exame? Como que acontece o diagnóstico? As doenças reumatológicas, elas não são diagnosticadas apenas por um exame de sangue. Existem doenças que sim, onde o exame de sangue vai ser a coisa mais importante para você chegar ao diagnóstico. Já o lúpus não, eu preciso juntar critérios diagnósticos, clínicos e laboratoriais. Para chegar para fechar o diagnóstico. Mas, se eu tiver apenas o acometimento renal, eu já fecho o diagnóstico já na hora. Já, porque ele é muito característico. É muito típico do lúpus. E a hora que o médico que vai avaliar a biópsia renal olha e fala, não, isso é lúpus. Lúpus. A questão de outro órgão, um órgão vital, coração, ele pode atacar também? Pode. Pode atacar? Jesus, mas esse lúpus é terrível. E eu volto a perguntar, ele é como uma doença autoimune, existe alguma predisposição da pessoa para isso ou não? Genética, hereditária, alguma coisa? Existe algum fator genético envolvido, existem fatores hormonais. Então, você tem cerca de 6 mulheres para um homem que tem a doença. 6 mulheres para um homem?
Fatores raciais, o lúpus ele é mais comum em afrodescendentes, por exemplo, do que em brancos, né? Então, existem vários fatores envolvidos, fatores ambientais. A gente sabe que fumantes têm uma tendência maior a desenvolver lúpus, pode ter uma predisposição familiar. E aí ocorre algum gatilho que faz com que essa autoimunidade se desenvolva. Esse gatilho pode ser emocional, por exemplo, assim? Pode. Pode ser hormonal, pode ser ambiental, pode ser infecção, pode ser alguma outra coisa. De repente, uma infecçãozinha, uma gripinha, uma gripe, uma virose. Eventualmente poderia. É claro, a pessoa já estaria predisposta a isso. E aí aquilo lá vem e acontece isso. É porque geralmente essas doenças autoimunes, o vitiligo tem muito disso, de um gatilho emocional. Exato, coisa, a psoríase também. A psoríase também, a psoríase é verdade. Ó, falar uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para ela, porque é a pergunta que talvez a senhora mais escute quando a senhora traz um diagnóstico. Tem cura? Qual o tratamento? Eu vou devolver com outra pergunta. Pressão alta tem cura? Não. Diabetes tem cura? Não tem. São doenças crônicas. Entretanto, o fato de você ter uma doença crônica não significa que você tenha que ter sintomas o tempo todo. Então tem tratamento. Nós tratamos e controlamos os sintomas que estão levando às manifestações clínicas. E como nós conversamos que as manifestações clínicas são muito diferentes de paciente para paciente, nós temos que individualizar o tratamento. Então, se o maior comprometimento é cutâneo, é um tipo de tratamento. Se o maior comprometimento é articular, é outro tipo de tratamento. Se é renal, são outras medicações que a gente usa e também conforme a gravidade do acometimento que o paciente está tendo. Então, é um tratamento muito individualizado. Mas o tratamento existe, ameniza os sintomas e a pessoa pode ter uma vida normal. Pode. Com algumas ressalvas. Por exemplo, o paciente com lúpus tem que evitar a luz solar, sempre. Mesmo a luz ambiente pode prejudicar e ativar a doença. Olha. O lúpus é ativado pela luz solar. Então, nós pedimos que o paciente use sempre fotoprotetor, evite exposição ao sol e tudo mais. Que evite estresse, que evite o cigarro, que evite ganho de peso. Tudo que é saudável, né? Tudo que é saudável, qualquer pessoa devia fazer também, né? Qualquer pessoa. A gente vai ver um VT agora que fala um pouco da relação do lúpus e a nossa pele. Vamos ver, olha que interessante. Lúpus é uma doença autoimune que pode também afetar a pele de diferentes formas, causando manchas vermelhas, lesões, cicatrizes e também sensibilidade ao sol. Existem 3 tipos de lúpus que envolvem a pele. O lúpus eritematoso sistêmico, que pode atingir outros órgãos além da pele. O lúpus discoide ou cutâneo, que se manifesta apenas na pele, principalmente no rosto e no couro cabeludo. E o lúpus induzido por medicamentos, que surge após o uso de certas drogas e desaparece ao interromper o tratamento. O diagnóstico e o tratamento do lúpus dependem do tipo e da gravidade da doença, mas geralmente envolvem o uso de anti-inflamatórios e também corticoides. Interessante, na verdade aquele lúpus eritematoso sistêmico. Aquilo que ele faz na pele, ele vai fazer também de repente no órgão? É que você quer isso? Inflama a pele e vai inflamar de repente o fígado, vai inflamar ali, é isso que... Sim, o fígado não é raramente acometido, mas pode acontecer. Pode existir associação com outras doenças autoimunes que acometem o fígado também. Olha. Mas não é o mais comum. Os órgãos que acometem com mais frequência são descendo. Sistema nervoso central, pele, articulações, pulmão, rins e o sistema circulatório. Circulatório também? Sim. O sistema nervoso central, então, pode ser acometido também? Pode. E aí, aí são alterações que a pessoa vai ter. Desde cefaleia. Uma cefaleia pode ser? Sim, até psicose.
Até psicose. Sim, a pessoa Olha pode como é difícil um diagnóstico, porque de repente a pessoa pode estar Sim, a primeira manifestação pode ser um episódio de psicose. E você não e pode o paciente ser erroneamente tratado com antipsicóticos e deixar de fazer o diagnóstico. Mas é complicado para o médico, não é, porque ele tem que ter uma bola de cristal para poder, de repente, falar, não, isso aí pode ser um lúpus, né? Pode ser um lúpus. Sim, né? Por isso que a gente estuda tanto. Tem uma pergunta aqui para a doutora, vamos ver. Descobri que tenho lúpus há pouco tempo. Eu posso praticar exercícios físicos? E aí, doutora, pode? Deve. Deve, ótimo, e beleza. Mesmo quando tem acometimento articular, Também. tem exercícios que podem ser feitos. Normalmente o lúpus acomete as pequenas articulações da mão, às vezes dos pés, mas isso não impede que você se movimente de outras maneiras. O exercício vai melhorar a sua resposta ao tratamento, vai melhorar o seu humor, melhorar o seu perfil cardiovascular, que é uma atenção especial que a gente tem que dar para o paciente lúpico, porque o lúpus aumenta o risco cardiovascular do paciente. Ah, entendi. Então, nós temos que cuidar disso. Então, não só pode, como deve praticar exercícios físicos. Tem remédio para o lúpus? Na época da pandemia tinha aquela... Não era cloroquina que o pessoal vai lá, que era, que era usado para o lúpus? Porque a gente falou de remédios que você trata os sintomas, mas tem um remédio para o lúpus em si ou não? Específico, não. Não existe. Mas... geralmente, todos os pacientes acabam usando a hidroxicloroquina ou a cloroquina. Ela é capaz de modular a atividade inflamatória do lúpico. Não é uma droga para ser usada sem controle, sem acompanhamento médico, sem avaliação oftalmológica, mas é uma droga capaz de modular a imunidade. E a questão da inflamação. Sim. Você falou da questão oftalmológica, porque ela pode afetar... Sim. A cloroquina pode dar depósitos em retina. Pelo amor de Deus, e o pessoal tomou cloroquina feito água. Olha que perigo! Que absurdo, que coisa. Agora, o lúpus, ele pode... É claro, ele acaba trazendo complicações em órgãos, mas ele pode provocar outras doenças ou não? O lúpus... O próprio lúpus pode causar, por exemplo, uma fibrose pulmonar, uma insuficiência renal, uma atividade articular. Ele aumenta o seu risco cardiovascular, aumenta o seu risco para osteoporose. Então, aumenta para osteoporose também? Sim. Então, ao avaliar um paciente portador de lúpus, nós temos que não só olhar tudo que pode ser acometido, como todas as complicações que podem acontecer no tratamento. O paciente tem que ser acompanhado, como eu falei, é um acompanhamento individualizado. A doutora falou a questão da saúde, na questão do acometimento do sistema nervoso central e tal, mas veja agora uma fala sobre o lúpus e a saúde mental, veja só. O lúpus também pode ter um impacto na saúde mental das pessoas que convivem com a doença. Alguns dos problemas psicológicos mais frequentes entre os pacientes com lúpus são depressão, ansiedade, estresse, baixa autoestima e alteração de humor. Esses problemas podem ser causados por vários fatores, como a dificuldade de lidar com uma doença crônica, o isolamento social, os efeitos colaterais dos medicamentos e também as mudanças na aparência. Uma pesquisa realizada por cientistas espanhóis mostrou que a terapia cognitivo-comportamental ajudou a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com lúpus. Segundo os pesquisadores, de 9 a 12 meses após o início da psicoterapia, houve redução significativa da depressão, da ansiedade e do estresse diário, ainda que a redução do índice de atividade da doença tenha sido pequena. É essencial tratar relação corpo e mente quando se trata do lúpus e buscar apoio psicológico adequado para lidar com os desafios emocionais do lúpus e melhorar a qualidade de vida. Importante, eu volto a dizer esse trabalho aqui de informação, porque lúpus é uma doença com bastante complexa, mesmo para o médico, para diagnosticar e tudo. Por isso é importante que você saiba, a pessoa saiba, e ela vá vendo e possa ajudar o médico, falar, estou sentindo isso.
Os médicos não gostam que a gente fala assim, eu tô achando que é isso. A gente pode falar para os médicos, porque os médicos às vezes não gostam, né? Doutor, eu tô achando que é isso. Eu tenho mania de falar para o médico. Doutor, eu tô achando que eu tô com isso, né? Os médicos... Mas a gente pode ajudar o médico também, né? Assim, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo como é importante criar uma parceria com o paciente. Então, sim, o paciente fala o que ele acha, nós trabalhamos juntos, às vezes corrigindo ideias erradas que o paciente tem. Se ele não trouxer essas ideias, ele vai continuar com essa ideia, eu não consigo corrigir. Ou então ele nos dá informações muito pertinentes em relação ao que está acontecendo com ele e nós juntos, em parceria, conseguimos estabelecer metas e tratamentos. E também não tem essa de você tem que tomar isso agora. O paciente quer saber por que eu tenho que tomar, né? Quais são os riscos de eu tomar? Sim, tem riscos, vamos conversar sobre isso. Fazer isso. Porque eu acho importante, quando a pessoa, ela conhece, nós estamos falando vários sintomas, ela fala, eu não estou sentindo isso, estou sentindo aquilo e tal, eu posso desconfiar de alguma coisa. Ou então até trazer essas informações, não, na minha família eu tive alguém que teve isso, na minha família eu tive um problema, ou fiquei sabendo e tal. Isso ajuda também a dar pistas para o médico, né? Ou a dar pistas, ou a resolver fantasmas que estão na imaginação do paciente. Então, é importante, sim. Doutora Cristina, muito obrigado. Como a senhora é boa para explicar tudo, para deixar a gente com esperança e bem também, olha. Posso só falar mais uma coisa? Pode, claro. O tratamento de lúpus está disponível no SUS. Isso é importante. Vários dos medicamentos que são utilizados estão disponíveis na rede pública. Novos medicamentos estão sendo lançados para o tratamento. Então, é muito importante o paciente se conscientizar de que existem opções para o tratamento dele, para o controle da sua doença. Muito importante. O SUS disponibiliza, então, esse tratamento, viu, gente? Você pode entrar em contato com a doutora Cristina pelo site Reumatologia e Dor. A doutora Cristina é especializada em dor, viu? Um dia a gente tem que falar sobre isso. Dor, né? Reumatologiaedor.com.br reumatologiaedor.com.br. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Obrigado a vocês todos que ficaram com a gente aqui.